Cara, pensa num vídeo bom, né? Um vídeo extremamente incrível. É esse vídeo aqui do Guilherme, cara. Desde já, né? Que coragem, né? Isso sim é viver o reino de Deus. Isso sim é renunciar, porque o evangelho ele é renúncia, né? E ele não relativiza a fé em troca de like, em troca de aceitação. Ele é tirado até por muitos aí, né? Dizendo que ele traiu o próprio eu dele, né? O próprio movimento. Mas sim, seguir a Cristo é eu matar o meu eu. E ele tá matando o eu dele, cara. Ele botou ali a cara, a tapa, sabe? O próprio movimento ali, né? Que contorce tudo, que estão negando a sua própria natureza, tá atacando, né? Tá vindo ali no argumento de você traiu o movimento, você nasceu bissexual, como ele se intitula ali no vídeo, e você não está a favor da causa. Aí ele botou a armadura, né? Foi revestido ali pelo sangue do Cordeiro e veio pra batalha e disse assim, ó: eu morri pro mundo, matei o meu eu, estou renunciando minha carne. E ele fala até das igrejas inclusivas. Vai vendo esse vídeo, olha aqui, soldado de Cristo, que Deus seja mais e mais na tua vida, certo? Que você venha continuar dando bons frutos, que árvore maravilhosa, né, vivendo o reino de Deus. Vai vendo isso aqui. Eu, como cristão homossexual, não acredito na teologia inclusiva. Logo, eu sou o cristão que afirmo que um casamento entre dois homens ou duas mulheres que se consideram cristão é algo abominável perante os olhos do Senhor. Que eu fui num restaurante com um rapaz que era de outro estado e ele veio pro Rio e quis se encontrar comigo. Eu não entendi muito qual era o propósito, mas em tudo eu tô sempre muito aberto a novas experiências, a novos pensamentos, que ele é de igreja inclusiva e ele me trouxe muitas questões. Uma das primeiras coisas é reforçar que não se dá pra fazer teologia, que é o estudo da Bíblia, com ausência de textos que tem nela. Nós entendemos que Jesus Cristo, ele é a lei, ele é a Bíblia, ele é o verbo. O que Jesus Cristo falou sobre o casamento de um modo geral? Nada. Jesus, ele só colocou um ponto de advertência a respeito de uma prática pecaminosa que pudesse ter dentro do casamento e que Deus não aprovava, que no caso é o adultério. Tem muitas pessoas que se apoiam naquele argumento de que, mas o Antigo Testamento ele só funciona se Cristo reforçou sobre no Novo Testamento. Quando, na verdade, Cristo ele nunca anulou o Antigo Testamento. Ele fala, ele não veio pra abolir a lei. Cara, que chamado. Nunca anulou as leis de Moisés. Algumas coisas que ele fez foi reformular, reensinar que o método que estava sendo usado para praticar a lei estava errado. Assim como ele já nos ensina a sempre se retirar de uma multidão para estar a sós com Deus. E aí o Pai, que nos vê em secreto, ele nos honra em público, mas nos honra em público por quê? Porque no secreto ele renova o nosso entendimento para que a gente não passe vergonha no nome dele em público. Muitas pessoas também usam de exemplo a amizade de Davi e Jonatas. Só que a gente não pode inventar o que não está no texto. A Bíblia deixa claro que a alma deles sim se ligaram, que Davi amou sim Jonatas mais do que o amor que ele tinha por todas as suas mulheres. E isso é algo comum para nós seres humanos, porque Davi ele não tinha só uma mulher. Quando Jonatas chega na vida de Davi, era uma amizade que ele nunca teve, a alma dele se ligam. O amor que ele tem pelo seu amigo transcende o amor comum que ele tinha por mais de uma mulher. Então isso não fala sobre Davi ser gay e querer substituir alguma esposa por algum homem. Isso fala sobre Davi ele ser bem resolvido nas suas áreas e nas suas prateleiras e aguçar o seu amor, o seu cuidado, o seu tempo para quem ele quiser. Fui questionado também sobre a passagem, né, que diz que o centurião ele pede uma cura pro seu servo, alegando que era incomum o amor que ele muito teve por aquele homem. Caraca, vai dizer que as pessoas pegou até esse texto pra dizer que o centurião ele era homo, né? Isso é bizarro. As pessoas estão procurando pretexto, né? Em textos que não afirmam nada sobre isso, né? A mensagem é outra. Você vê, a mensagem é outra, cara. A mensagem, Deus tá querendo passar uma mensagem, a pessoa pega a mensagem e distorce pra viver o seu ego, a sua necessidade carnal, sabe? Sendo que existe muitos versículos sobre renúncia, sobre a morte do antigo homem, né, matar o nosso eu, cara. Sabe quem tentou distorcer a Bíblia, a palavra de Deus? O capeta no deserto. O demônio. Quando ele fica tentando distorcer a palavra para tentar enganar Jesus, só que Jesus é a própria palavra encarnada. Então ali o diabo sai derrotado, como sempre. Então as pessoas estão imitando o cão, o demônio, né? Pegando uma passagem totalmente sagrada, sendo que a mensagem é tão linda, é tão maravilhosa sobre o milagre, sobre fé, sobre crer, e dizendo, e vendo desejo, sabe? Numa mensagem. Olha o nível que o ser humano chegou. Cara, esse garoto, ele tem um chamado muito incrível, cara, porque ele está expondo, né, jogando as claras ali, Deus está usando ele de uma forma para ele revelar, né, a podridão que é esse evangelho inclusivo, né? E que ele manifesta que a casa dele era indigna de receber a Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, aonde no texto é afirmado que esse centurião, ele era casado com outro homem? Em determinado momento da nossa conversa, a gente chegou no ponto essencial que o Espírito Santo selou no meu coração e me trouxe paz sobre o pensamento que eu tenho em relação a isso tudo. É muito fácil você ser um pastor de igreja. Você viu o que ele falou?
Desculpa estar interrompendo, você viu o que ele falou? O Espírito Santo selou no meu coração e me trouxe paz sobre isso. Porque você imagina a batalha espiritual que esse garoto, esse homem, ele passou, né? Porque imagina o tanto de gente acusando ele, imagina ele falando, Deus, será que eu tô indo contra a sua palavra? Porque muitas das vezes quando a gente tá vivendo o verdadeiro evangelho, e a gente tem que viver o verdadeiro evangelho, sabe? O inimigo, ele vem, muitas das vezes o inimigo vem dizendo que a gente tá blasfemando, que a gente tá acrescentando um ponto, que a gente tá acrescentando, que a gente tá vindo com um novo evangelho, que a gente é anátema. O inimigo vem, olha a estratégia que o inimigo ele usa, e não é nem as pessoas que vêm acusar a gente, é o nosso próprio pensamento, cara. Porque o nosso temor de Deus é tão grande, né? Que chega um momento que a gente para e fala, pai, a gente chora, a gente sofre, né? Porque a gente acha que a gente tá sendo injusto. Olha o nível que chegou, o nível do pecado, do mundo. O cristão que tá vivendo em santidade tá se achando às vezes injusto, cara. Porque acha que tá sendo agressivo, né? Sabe? Acha que tá errando. Porque o mundo todo tá andando na contramão e você se sente sozinho, isolado, ao ponto de você olhar pro pai e falar, pai, né? Me dá uma resposta, pai. Eu sei que a resposta tá na Bíblia, mas estão distorcendo a palavra de Deus. Será que eu estou errado por viver dessa forma que tá escrito aqui? Porque o mundo, o próprio cristão não quer viver o que tá escrito aqui. E o Espírito Santo selou, né? Selou ali, trouxe a paz, a tranquilidade pro coração dele. Então ele já recebeu uma vitória ali, mas o tanto que não deve ter sofrido por causa disso, cara, é uma batalha espiritual imensa. Imensa. Desde você ser um líder espiritual e você ser casado com outro homem, você ser aí LGBT, e você se deitar com essa pessoa e você acreditar que você não tá cometendo uma libertinagem ou você não está praticando a fornicação porque você está dentro de um casamento. E a gente precisa bater na tecla de qual é o respaldo que você tem para se sustentar dizendo que Deus abençoa o seu casamento. Que Jesus te ama, não tenha dúvidas, você tem respaldo para isso. Agora que Jesus concorda, qual é o texto? Qual é o exemplo bíblico que se tem para que de fato você tenha esse respaldo em mãos? Não é contra mim, não é contra o preconceito de um heteronormativo que julga você e o seu casamento. Não é contra um religioso, mas é contra Satanás. É ele que acusa os escolhidos de Deus de dia e de noite. E aí quando nós nos aliançamos dentro de uma situação na qual nós não temos respaldo bíblico, que é a boca de Deus, é a voz de Deus, para se sustentar e dizer, aqui eu tenho paz, aqui o inimigo não entra, aqui o inimigo não toca, porque eu estou de acordo com a palavra de Deus, infelizmente esse respaldo não existe. Ah, Guilherme, mas é o amor. Eles estão se unindo em amor, eles estão se casando em amor. As pessoas não sabem nem o que é amor, rapaziada. Você sabe o que é amor de verdade, rapaziada? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para aquele que nele crê, né? Para todo aquele que nele crê não pereça. Deus entregou seu filho. Quem é o seu filho? Em João 1 tá dizendo quem é o seu filho. O seu filho era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Eu sempre bato nessa tecla. E o que é verbo? Palavra em ação, potencializada. Então se você crê no filho, né? Você crê na palavra em ação. Se você crê em toda a Bíblia, né? Você não tira um tio, você não tira nada. Você vive de acordo, tá bom? Ai, mas isso não é amor. Amor é corrigir. Amor é entregar a palavra. Se a palavra confronta, se a pessoa não quer viver a palavra, infelizmente, paciência. Ela tem o livre-arbítrio de seguir a vida dela. Porém, para seguir Deus, tu tem que viver os ensinamentos de Deus. Não tem como você estar em cima do muro. Não tem como você agradar dois senhores. Ou você é do mundo, ou você é de Deus. Ou você tá se limpando, ou você tá se sujando. Em Apocalipse já diz, aquele que está se limpando, limpe-se mais. E aquele que tá se sujando, suje-se mais. Entendeu? Então aquele que é de Deus é de Deus. Tem que se entregar a Deus, não quer você de qualquer maneira. Tu vai casar com a tua esposa, cara. Tu quer tua esposa de qualquer maneira? Tu quer ela toda vulgar? Tu quer ela se oferecendo pra um monte de homem? Tu quer ela com você e com mais 10? Tu quer ela um dia com você, outro dia ela na casa de outro? Tu não quer, cara. Só que o mundo tá tão distorcido que hoje em dia isso tá se tornando também comum, né? Relacionamentos abertos. Olha que promiscuidade, olha que fim do mundo, olha que fim dos tempos. Estão mudando os tempos e a lei, sabe? Amor, porém sendo juízes de maus pensamentos, porque quando você que frequenta a igreja inclusiva deles decidir ter um relacionamento, por exemplo, não monogâmico e colocando na conta do amor, ah, mas eu tenho a capacidade de amar duas pessoas, por que que não... É o que eu acabei de falar. Desculpa estar interrompendo o vídeo, só que esse vídeo aqui é uma análise, tá bom? Se você não quiser ver análise, vai pro vídeo oficial. Desculpa, né? Mas eu tenho que fazer uma análise, cara. Uma análise. E isso daqui é 100% bíblico que ele tá falando. Bíblico, entendeu? Não adianta as pessoas... Acabei de falar sobre o relacionamento aberto. E ele acabou de tocar no assunto, né? Sobre as pessoas que tá tendo um casamento a 3. Eu consigo amar mais de uma pessoa. A pessoa não sabe nem o que é amor. É isso que eu tô falando. Amor, cara, é você viver a palavra. Amor é você aceitar Jesus. Amor é Jesus. Jesus é amor. Amor é entrega. Entrega, cara. Entrega da palavra. Você tá entendendo? Viver a palavra. Por quê? Porque essa vida aqui, cara, terrena, essa carne aqui é passageira, né? Então a palavra, ela nos concede, né? Ela nos dá a vida eterna, né? Através da graça, do sacrifício, do sangue, da crença, né? Não é pela obra, né? Mas é pelo sangue de Cristo, é por Cristo. Então assim, amor, cara, é você entregar a palavra pra alguém, cara. Porque você não quer que aquela pessoa pereça. Você não quer que aquela pessoa ali viva só essa vida passageira. Você quer ver ela na vida eterna. Isso é amor.
Só que as pessoas acham que amor é ter 3 casamentos, 5 casamentos. Eu consigo amar todo mundo. Aí se torna uma relação tóxica, se torna uma relação escassa, se torna uma relação de promiscuidade. Aí daqui a pouco a mulher tá com a mulher, o homem. É a bizarrice, né? Infelizmente, a bizarrice, cara. Não posso ter um casamento a 3. Eles vão te condenar e dizer que você está indo contra a doutrina deles. Mas por quê? Porque não se tem um respaldo bíblico que de fato apoie esse seu casamento não monogâmico. E aí eu pergunto, então qual é o respaldo bíblico que se tem para se apoiar um casamento homossexual? Nenhum. Um casamento LGBT. Nenhum. Eu digo isso como bissexual com muito respeito e amor pela sua alma e pela sua vida. Se você de fato fizer essa escolha de ter esse tipo de casamento, que você seja amado por Deus, que você seja cuidado por Deus, mas que nós venhamos nos atentar para a verdade de Deus. A graça, ela existe, e naquele grande dia nós seremos respaldados pelo sangue de Jesus. Não é por mérito, mas a Bíblia deixa claro que nós somos feituras suas, criado para as boas obras. E se esse casamento não for uma boa obra? E se não é uma boa obra. Não é. Se vai contra a palavra de Deus, não é uma boa obra. Entendeu? Só que eu entendi o ponto que ele quis passar ali pra pessoa, né? Ele quis, poxa, levar, né, pro Espírito Santo ver, pra ver se o Espírito Santo convença quem está assistindo esse vídeo. Nossa, você tá bravo? Não estou bravo. Não estou irritado. A gente fica, poxa, as pessoas estão indo... Cara, as pessoas estão pegadas nessa vida passageira, cara. As pessoas estão agarradas como se elas não fossem realmente, de fato, viver a vida eterna. E é por isso que elas estão vivendo aí... O ser humano, a estimativa de vida do ser humano é o quê? 70 anos. O ser humano tá vivendo 70 míseros anos, cara. Míseros anos, né? No desejo da tua carne. Sendo que Deus tem uma eternidade. Você tem dimensão do que é a eternidade? Então você precisa crer pra você viver. É fábula, é conto de fada, né? Quem me prova isso? Você tem que crer, cara. Vai ler a Bíblia, você tem que crer. Entendeu? Se você não crê, tudo bem, vai viver tua vida. O restante que te resta, né? Mas se você crê, você sabe que tem uma eternidade. E a Bíblia ali, ela comprova que existe a eternidade, cara. Existe. Né? Não é a história da carochinha, não. Jesus, ele é vida, ele não foi um filósofo, não. Ele fez milagre, ele ressuscitou, né? Não foi só um filósofo, ame o próximo, faça isso, morreu, acabou. Não, ele ressuscitou e falou, eu vou voltar, entendeu? E ele vai voltar. Ele vai, entendeu? Se você crê que ele vai voltar, nossa, amém, né? Você vive de acordo com a palavra. Agora, a pessoa, Jesus foi só um rebelde, um revolucionário, igual muitos que aparecem por aí. Não, nenhum desses daí ressuscitou. Nenhum desses daí curou cego, paralítico, ressuscitou um morto. Nenhum. Entendeu? Nenhum. Me fala pra mim alguém que ressuscitou um morto, curou um cego, né? Só se um anticristo aí fizer falsos sinais dessas, a pessoa acreditar. A ciência tá fazendo isso? Tem um mundo, vamos dizer assim, né? De acordo com o calendário do judaico, tá chegando aí, eu acho que é no 6º milênio, ou é no 7º. Vamos supor que o mundo tenha isso de idade, né? Já a ciência fala que tem bilhões de anos, né? Me fala em 7 mil anos, cara. Quem que ressuscitou dentre os mortos? Me fala. Pode usar até animal como exemplo, né? Que? O dinossauro? Você acredita no dinossauro? O dinossauro ressuscitou? Você tá de brincadeira. Essa prática de fornicação realmente for verídica, até porque existe textos que falam sobre um homem que se deita com outro homem, uma mulher que se deita com outra mulher. E se Deus estiver nos chamando para uma teologia protestante, não para uma teologia inclusiva? Se você crê em Jesus Cristo, na sua graça, no seu perdão, você já está incluído. A grande questão é, você protesta contra o seu adversário que te acusa, com o seu vitimismo e a sua inclusão, ou com a verdade do evangelho? Guilherme, mas você não é bissexual e você não tem as suas quedas, você também não tem as suas práticas pecaminosas. Eu cometo pecados, mas eu não me alianço com nenhum dos meus pecados. Eu extermino todos eles no sangue de Jesus Cristo. O que ele quis dizer aqui? Que queda, né? Se você tem que orar pra você não cair, né? Aquele que tá de pé, ore para que não caia. Ele quis dizer o quê? Poxa, às vezes eu posso ter até um tropeço, cobiçar, desejar, né? Uma pessoa do mesmo sexo. Mas ele não vai pra rua levantar a bandeira, né? Dizendo que aquilo é correto. Você tá entendendo a diferença? Ele tem ciência que é um ato pecaminoso. Ele sofre se ele cobiça, se ele deseja ou se ele tropeça e comete o ato. Ele sofre. Ele não vai lá fora levantar a bandeira e dizer, Deus tá errado, que Deus, sabe, vai pro raio que o parta, que eu vou viver minha vida. Não! Muito pelo contrário, ele não se aliança, né? Ele não faz parte, né, de querer, igual a esquerda, né? Criando leis a favor do pecado, para proteger o pecado. A gente tá protegendo o pecador. Não, estão protegendo o pecado. Vocês estão mudando a lei, vocês vão pagar um preço, tá? Vocês vão pagar um preço. Porque vocês estão transformando o mundo numa apostasia, numa abominação, sabe? Então assim, Lucas, você não gosta do pecador? Eu amo o pecador, né? Mas o ato, né, é abominável, é contra Deus. Tudo que vai contra Deus, eu tenho que me considerar inimigo. Então se eu for contra Deus e você é meu inimigo, eu sou inimigo da sua atitude. Agora se você se arrepender, vem pra cá, você é meu irmão. Vem pra cá, você é meu irmão. Tô de braços abertos pra receber vocês. Entendeu? Quem sou eu pra julgar alguém? Quem sou eu? Sou pecador também. Posso ser hipócrita. Mas é aí o ponto crucial que ele falou. Não me faço aliança do pecado. Vamos dar um exemplo. Você tem um vício de
Você entendeu o que eu tô dizendo? Você é hétero, ou seja lá o que for. Você tem esse vício. Aí você vai pra rua, levanta uma bandeira, ou você começa a gravar vídeo, ou você começa a querer criar leis dizendo que aquilo é comum. Não é comum. Não é comum. A própria ciência já disse ali que se você consumir muito isso, vem massa cinzenta, se eu não me engano, o seu cérebro se deteriora. O seu cérebro ali começa a perecer, entendeu? Então vamos parar de tentar ir pra rua criando justificativa de que o nosso pecado tem que ter leis pro nosso pecado. Que o mundo nos aceite, né? Deus me aceita do jeito que eu sou. Que Deus é esse que você tá falando? O Deus da Bíblia? Não. O Deus da Bíblia não te aceita do jeito que você é. Não te aceita. O Deus da Bíblia não me aceita do jeito que eu sou. Eu sou carne, sou pecador, sou errante, eu preciso da palavra. Se Deus me aceitasse do jeito que eu sou, ele enviava Jesus pra mostrar o que é certo e o que é errado, pra esclarecer, pra revelar a lei, pra cumprir a lei. Se Deus me aceitasse do jeito que eu sou, né? Ele não criava ali leis, né? Viva do jeito que você quiser. Eu te aceito do jeito que eu... Não, ele não me aceita do jeito que eu sou. É por isso que eu preciso de Cristo, porque Deus não me aceita do jeito que eu sou. Ele me abomina do jeito que eu sou. Então eu preciso de Cristo, eu preciso me agarrar em Cristo, eu preciso reconhecer que se fosse por mim, eu já seria fulminado. Mas por causa da misericórdia, né? O nosso Pai Celestial, num fogo consumidor, não consome a gente, cara. Por quê? Por causa do sangue de Cristo. Porque a gente tá se agarrando na palavra. Porque a gente é pecador, é falho. Somos incapazes de nos salvarmos por conta própria, por causa que vivemos cujo, né? O desejo da nossa carne, se estivermos longe de Cristo. Então com Cristo renunciamos. Sem Cristo, somos seres completamente abomináveis aos olhos de Deus. Então Deus não me aceita do jeito que eu sou. Existe um versículo que está dizendo o quê? Venha do jeito que está, mas não permaneça. Pesquisa, é bíblico. Vamos dizer, você vai pôr um mendigo, morador de rua, pra morar na tua casa. Vamos dar um exemplo. Ou pra cuidar dele ali. Poxa, o cara tá encardido. Tu não vai mandar o cara tomar um banho? O cara sentar no sofá e comer uma comida? Né? Vai tomar um banho, poxa, vai se limpar. Deus é da mesma maneira, a gente é sujo. A gente é sujo. Somos encardidos diante de Deus. Venha, mas vai se limpar. Não fica do jeito que você tá. Essa é a mensagem que Deus passa pra gente. No seu perdão. E Satanás não tem nenhum respaldo em algum pecado que eu cometa pelo fato de eu não pedir perdão por esse pecado, porque eu acrescentei e inventei que biblicamente, na ausência de texto, Deus me apoia naquela prática. A Bíblia é muito séria quando ela afirma: ai daquele que acrescentar ou retirar algo da lei desse livro. O que está aqui já é completo e suficiente para nos levar à salvação. Só que muitas das vezes o meu ego me leva ao dilema maligno, que é acreditar que a salvação não é o suficiente é eu ter a aceitação do meu próximo aqui na terra. É eu ser visto como santo e perfeito, como aquele que não está no erro só pelo simples fato de ser casado. E casamento nunca foi recurso de tratamento para santidade. Isso serve para pessoas LGBT e para pessoas heterossexuais. Se você tem uma inclinação, se você tem um vício, se você tem um desejo carnal aflorado, é melhor que você resolva isso na sinceridade da cruz do evangelho do que na soberba de não se sentir errado, mas se sentir enganado sendo o que para Deus você não é. Ungido, santo, consagrado e alguém que de fato aceita a verdade de Deus e não a própria. Que chamado, hein? Que chamado. Que chamado, rapaziada. Que coisa maravilhosa, entendeu? Olha, Guilherme, você é rico e você é próspero, né? Quando eu falo de riqueza e de prosperidade, não é essa riqueza terrena que todo mundo almeja, não é essa prosperidade terrena, né? A verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade. O reino te alcançou. O reino te alcançou. Tem riqueza maior que essa, né? Tem riqueza maior que essa, cara? Não existe riqueza maior que essa, entendeu? Não existe. O reino te alcançou, né? Você vê, né? Não conseguiríamos pagar pelo reino, nenhum ser humano, né? O único ali foi Jesus que conseguiu pagar, te comprar, né? Te salvar. Então assim, não tem preço, cara. Tu é rico, é herdeiro. Tu é herdeiro do reino através de Cristo. Que chamado. Às vezes eu compreendo, né, que quem tá tentando renunciar, quem tá renunciando, na verdade, a sua carne, né, é uma luta constante, é um sofrimento absurdo. Porque muitas das vezes, no começo, a pessoa não entende por que ela nasceu desse jeito, cara. Ela não entende por que ela nasceu desse jeito. Mas aí, olha por que ela nasceu desse jeito, né? Pra chegar em outras pessoas e trazer pra Cristo. Então, o teu chamado, cara, que chamado lindo, viu? Que chamado lindo, cara, né? Que chamado lindo. Só Deus sabe o quanto você sofreu, né? Mas que chamado maravilhoso, que através da palavra que você entrega, que é Cristo, obviamente, as pessoas venham aí, né? O Espírito Santo venha convencer as pessoas do seu pecado, do seu mau caminho, né? Cara, que chamado, entendeu? É isso que pastores deveriam fazer, cara. Rodrigo Silva, não ficar relativizando a fé. Ai, que inferno não vai queimar, inferno não... Não, inferno vai queimar, vai arder e é eterno. Tá escrito lá, Deus é mentiroso? Não é? O inferno é doloroso. Ah, mas inferno, não sei... vai querer ficar adulando o mundo pra ganhar like, ganhar seguidor, Rodrigão. Entendeu? Aí tem um seguidor que fala, Rodrigo, ele é formado, tudo bem, ele é um ótimo... como que é? Ele é um ótimo escavador lá. Um ótimo arqueólogo, ele é um ótimo arqueólogo, cara. Oxe, Rodrigo Silva é um ótimo arqueólogo, um ótimo historiador, né? Historiador. Ele é um ótimo. Eu vejo os vídeos dele. Os outros, Lucas não gosta do Rodrigo
Rodrigo Silva, gosto em Cristo Jesus, amo o Rodrigo Silva. Assisto os vídeos dele, é um ótimo arqueólogo, um ótimo historiador, né? O cara pra falar da história da Bíblia, show de bola. Mas quando começa a rodar com as teorias, com as distorção, com querer agradar o mundo pra poder ser bem aceito, o mundo vai nos receber com pedrada, com tapa. Falou que é cristão, tá vivendo o evangelho do jeito que é perseguição. Se você tá sendo perseguido, não tá sendo perseguido pelo mundo, cara, você tá pregando errado.